Você já ouviu falar de hipervigilância? Quando você fica demasiadamente prestando atenção em tudo ao seu redor. Hiper, muito vigília. Isso demanda uma baita energia. Isso muitas vezes acontece sem a intenção da pessoa. É isso que é o mais chato. Você pode ter isso e já saber ter isso e não saber. Muitas vezes é um estado tão comum para a pessoa que ela nem percebe que é outra forma de ser no mundo. Isso está relacionado a estados ansiosos. Geralmente, a gente desenvolve esse tipo de condicionamento por conta de ambientes lá na infância em que apresentavam alguma ameaça, em que você devia ficar atento ou atenta para se defender, porque aquilo era muito violento ou muito assustador ou muito imprevisível, aquele ambiente de criança. Ou ainda, depois que você passa por uma situação traumática, relacionamentos abusivos com pessoas violentas, por exemplo, causam um estado de hipervigilância. Você pode estar assim há muitos anos, desde que se conhece por gente, e nem perceber. Você pode estar percebendo agora. Ou você pode estar assim e perceber, meu Deus, eu permaneço o tempo todo querendo controlar e vigiar o que está passando ao meu redor. Isso me demanda muita energia. Vamos entender primeiro como isso se formou para a gente entender como isso pode se dissolver, se transformar e você pegar de volta a sua energia para si. Porque eu sei que se você passa por isso, se você fica nesse estado, principalmente quando existem outras pessoas ao seu redor, principalmente quando você está perto de pessoas com quem você não tem tanta intimidade assim, ou até mesmo pode acontecer com pessoas que você tem intimidade, com absolutamente todo mundo. Quem está nessa condição não é porque quer, é porque o corpo está condicionado a se proteger. Vamos pensar que todo tipo de condicionamento ele é aprendido por repetição. Então o sistema nervoso ele vai imprimindo uma memória ali até aquilo ficar tão habitual que fica automático. Então a pessoa não controla, ela tá ansiosa ali o tempo todo prestando atenção, nossa, a reação daquela pessoa, a reação daquela outra, a microexpressão, a fala teve um tom X ou Y, o que será que quis dizer? Será que eu tô demais? Será que eu tô de menos? Será que eu faço isso, eu faço aquilo, eu falo isso, eu falo aquilo? Essa preocupação constante, esse zum, zum, zum na cabeça, que é um estado de tensão. Da mesma forma que é aprendido, também pode ser desaprendido, como um condicionamento corporal qualquer um. Quando alguém vai jogar ping-pong pela primeira vez, você espera que esta pessoa arrase, ganhe do campeão mundial de ping-pong? Não. Por quê? Porque para ela educar aqueles músculos a fazerem tal movimento, ela precisa repetir e repetir durante muito tempo. É simples, mas é longo. É longo como você, por exemplo, aprender um ritmo de dança novo, a dançar forró muito bem, se você não sabe forró. Apesar de não ser hiper complexo, você tem que condicionar o seu corpo. O que a gente não sabe é que os condicionamentos psíquicos, eles estão impressos na nossa memória corporal. E se a gente pratica o exercício contrário, a gente educa o corpo a sentir outras coisas. Para além das terapias cognitivas, de linguagem pela fala, nós podemos curar padrões através de exercício físico também. Eu vou te explicar qual agora. Quando você está em situações sociais, pode notar que a atenção ela tá para fora. Vamos colocar que teu corpo é um grande universo e o que existe para além da sua pele também é um grande universo de estímulos. A nossa atenção ela tem um limite
Então você pode ver muito bem que se eu te der aqui um número para decorar, você vai decorar ele até um certo tamanho, né? Se eu te der 7 números para decorar, provavelmente você vai conseguir. Se eu tiver 15 números, você não vai decorar. Por quê? Porque a nossa memória, a nossa atenção, ela tem um limite. E se você coloca ela majoritariamente da pele para fora, você não está colocando da pele para dentro. Se é muito ameaçador, seu sistema vai entender, eu vou colocar toda a energia fora de mim, porque eu estou sob perigo, tá com aquele condicionamento lá atrás. Várias consequências, a gente perde a autenticidade, porque a gente não tá conectado com a gente só tá conectado à reação do outro. Isso já é grande coisa, não vou nem mais listar nada. Aliás, vou sim. A gente fica cansado mentalmente também, né? Porque demanda muita energia. E a gente não tem satisfação na interação social. É uma coisa dificultosa, demanda muita energia, é estressora. Os níveis de estresse ficam lá no alto. Eu vou te dar uma dica que faz toda a diferença para essas situações e que vai ser o seu exercício diário para reverter esta condição. O seu exercício diário vai ser perceber que o seu foco está fora, puxar ele para dentro, puxar ele para dentro. Você vai fazer isso, repetir até ficar natural. Você pode ter certeza que com a repetição diariamente, isso vai ter efeitos profundos e vai valer muito a pena, porque ter de volta a nossa atenção para nós, a nossa energia psíquica, a nossa energia vital é preciosíssimo. Ela é a base para qualquer coisa e ela tá escassa quando a gente está na hipervigilância. Tá escassa, sendo desperdiçada com uma proteção totalmente dispensável. E você vai colocar o foco da sua atenção, vou te dar essa dica, bem no centro do peito, que é o nosso chakra cardíaco. E você, surpreso ou não, a nossa segurança vem do que a gente sente, porque a mente pode elucubrar milhões de coisas, pode ir para qualquer direção, mas saber a direção que é correta vem do coração e da consciência maior que está conectada com o coração. No estado de calma, de tranquilidade, de centramento, a gente consegue saber o que é melhor para a gente e automaticamente a gente está protegido, porque a gente anda na linha dos nossos desejos, dos nossos limites, das nossas necessidades. Tudo isso vai estar sendo comunicado bem no centro do seu peito. Então, é um exercício de treino de foco. Colocar o foco aqui enquanto eu estou na interação social e falar a partir daqui. Isso vai ficar muito nítido conforme você for fazendo. Quando eu era assim e não percebia, eu descobri numa vivência que eu fiz em que todo mundo ficou em silêncio. Metade de um dia inteiro, não me lembro. E depois, na roda de partilha, essas pessoas todas começaram a partilhar sobre como tinha sido o seu dia ali em silêncio. A gente fez atividades como limpar a casa, atividades em conjunto, mas ninguém trocava olhar com outras pessoas. E quando as pessoas começaram a relatar, elas relataram: eu pensei no meu filho, eu pensei no meu marido, eu lembrei da época da infância, tudo sobre elas. Eu vi que eu não tinha pensado nada sobre mim, sobre a minha vida. Toda a minha atenção tinha ido para coisas como: será que eu tô fazendo barulho? Será que eu não tô? Será que eu devo cumprimentar essa pessoa com um olhar apenas? Será que não? A minha atenção estava totalmente focada nesta ansiedade de controlar o ambiente e não em mim. E demorou anos para eu entender que a partir do entendimento cognitivo racional da percepção,
Eu poderia, claro, compreender mais racionalmente sobre aquele padrão, mas que o exercício físico de mudança de atenção, que é como treinar, meditar, me levaria muito mais além em desfazer esse padrão e eu pegar de volta a minha energia para mim. Então eu desejo isso para você também. Eu sei que você consegue. E me escreve aqui embaixo das tuas experiências com isso. Se inscreve no canal, dá uma curtida se esse conteúdo te ajudou, tá bom? Um beijo.